Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres e Candeias, aonde ter luz não é sobre brilhar, é sobre iluminar. E hoje o nosso episódio está mais do que especial, com a presença de Doris Rodrigues. Seja bem-vinda, Doris. Aqui é um prazer enorme, tá? Ter você aqui com a gente, porque eu sei que você tem coisas grandiosas para compartilhar com a gente. Muito obrigada. Olá para todos. Muito obrigada pelo convite, Ramani. Eu me sinto realmente honrada, muito feliz de ter essa oportunidade. Que bênção, isso aí. Deixa eu te contar uma coisa, né? De como que, assim, eu te conheci. Em 2000 eu te conheci, assim, por falar primeiro, né? Em 2014, eu fui participar de um retiro, né? Lá em Belo Horizonte, na Estância Paraíso, sabe? E aí, no meu quarto, tinha uma menina ela é do interior de Minas, ela não era nem de Belo Horizonte. E aí, ela me perguntou onde eu morava. Aí eu falei assim, eu moro em Vitória. Você conhece a Doris? Eu falei assim, não, a Doris, esposa do Oswaldo Júnior. Aí eu, não, acho que ela imaginou que aqui fosse pequeno, tipo, igual a cidade dela. Aí eu falei assim, não conheço. Ela, não, mas eles têm uma igreja lá. Você tem que ir, não sei o que lá. Aí eu falei assim, não, me fala aí como que chama, onde que é e tal. E aí eu vejo, sim. E aí, eu vou confessar que ela me mandou, né, depois o link. E aí, eu abri o link, assim, né, lá do culto. Aí, tava lá uma sala, você, o Júnior e o Renan. E, tipo, na época eu não sabia quem era o Renan, né, assim, quem que era aquela pessoa. Aí eu olhei assim, eu falei assim, gente, que povo doido. Eu disse, que povo doido, fazendo um culto numa sala. Pra mim, era, tipo, coisa de outro mundo, né? E aí, daquilo... Eu me inscrevi lá no canal e eu acho que por conta desse negócio de algoritmo apareceu o Instagram da In-House pra mim, um tempo depois, alguma coisa assim. Aí comecei a seguir também. Mas assim, fiquei só no seguir. E aí vi alguma coisa ou outra e tal. E aí, em 2019, vi um post da In-House sobre a Ilha de Ideias. Acho que foi a primeira que teve. Isso me chamou muito a atenção, assim, de realmente querer procurar o que era. E aí foi quando aí conheci todo mundo, né? Que foi quando eu participei do primeiro Ilha de Ideias. E aí conheci um, conheci o outro. Que foi onde eu vim realmente em um culto. E assim, nossa, de cara já amei vocês, assim. E aí entendi realmente por que ela falou assim, você conhece a Doris, né? Doris, eu acho que ela te conheceu em algum congresso que ela foi em Belo Horizonte. Que ela falou que era algum congresso de adoração. Sim. Isso aí. Mas então, nós viemos legal, aqui hoje, né? É engraçado, tipo assim, como que acontecem essas conexões, né? Sim. Eu tive que ir lá em Belo Horizonte pra poder saber. Às vezes, se eu não tivesse ido, aí eu ia continuar morando aqui. Exatamente. E não ia saber. Então. Mas o que trouxe Doris aqui hoje, né? De tudo que ela tem pra compartilhar com a gente, o que tocou no meu coração é que ela nos envolvesse com o amor que ela tem pelas missões, né? Então, hoje o nosso tema vai ser sobre missões, né, Doris? Tema que eu amo. É um tema que você ama, que você vive, né? E, assim, tá no dia a dia dela, no coração dela. E eu fui tocada no sábado por decidir por esse tema, assim, sabe? Porque quando eu vi aquilo, assim, que missões é para todos, não é? Exatamente. Não é somente para uma pessoa que queira ser missionário, não. Missão é para todos, todos nós. Sim. Né? E aquilo me tocou, foi assim, não, então... Eu vou falar com a Doris pra gente falar sobre missões. Ótimo. Muito bom. Doris, vamos começar. Vamos lá. Então, diante disso, a gente sabe que existe vários tipos de missões. Só que todas elas têm um propósito, certo? E qual o fundamento principal que uma missão tem que ter para ela, de fato, ela ser uma missão em Deus, com um propósito em Deus, assim? Bem, para mim, um dos pilares de você executar qualquer missão é você realmente ter convicção.
né? Convicção. Porque muitas vezes na nossa vida cristã, a gente quer fazer muita coisa, né? Mas o que Deus realmente quer que a gente faça? Né? Então, nisso é que há relevância, não no você fazer muitas coisas, mas em você fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça. E é essa convicção é que vai sustentar você na missão, né? Porque o propósito da missão é anunciar o reino, anunciar o evangelho, anunciar o rei Jesus, proclamar as boas novas do reino. E com isso entra tudo, entra discipulado, entra crescimento espiritual, e que vai tomando todas as áreas da vida da pessoa, né? Mas o propósito geral é que a pessoa conheça Jesus, caminhe com ele, siga ele, se envolva com ele e seja parte desse reino de Deus, né? Agora, você ser sustentado nessa missão vai precisar de convicção. Então, para mim, a convicção do propósito de Deus na sua vida é o que realmente vai te manter, vai te fortalecer, vai te sustentar. Que não vai deixar você desistir. Né? Diante de uma dificuldade. Uhum. E quando que você teve, assim, essa convicção que a missão era um chamado para você? Então, eu cresci num lar cristão. Meu pai era pastor, então eu cresci muito dentro desse contexto, né? De igreja, de culto, de atividades, né? Ali, sempre na minha família e tudo mais. Mas eu ainda não tinha me comprometido com o Senhor, né? Eu realmente considero que eu me converti a Jesus, que eu me rendi a Ele ali perto dos 18 anos, que foi quando eu tive mesmo uma experiência pessoal com o Senhor. E daí isso mudou minha vida, já não era por causa dos meus pais ou porque eu tinha crescido na igreja, não era por religião, nem nada. Foi uma experiência pessoal. Então, logo quando eu tive que eu realmente considero que eu nasci de novo, né, que eu entreguei a minha vida para o Senhor, naturalmente, com o meu envolvimento ali com a palavra, em oração, em adoração, Deus foi colocando em mim, né, alguns desejos, alguns sonhos, né? E ele foi confirmando isso, né? Ele usou pessoas para falar comigo, ele mesmo falou comigo na palavra. E eu acredito assim que para Deus usar alguém, o coração dessa pessoa precisa estar disponível. Sim. Né? Então eu comecei a deixar o meu coração totalmente disponível para o Senhor. Então Deus começou a confirmar isso. Ele começou a falar comigo, começou a usar pessoas para falar comigo. Então foi bem no início assim, da minha caminhada mesmo com o Senhor. Bem no início, eu já fui entendendo que eu tinha um chamado para as missões, que eu ia viajar, que Deus ia me usar na área da música também, e que isso ia caminhar junto. Eu fui compreendendo essas coisas no meu coração, assim, com o amor de Deus derramado no meu coração, com uma paixão de ver a minha geração ser tocada por Deus. Então, muitas vezes eu olhava para os jovens, né, da minha idade, mais novos que eu, e eu falava, Deus, assim como o Senhor me tocou, toca essas pessoas. Então, esse amor por ver a minha geração na presença de Deus foi uma coisa que Deus foi gerando no meu coração. E eu comecei a me dispor, tipo assim, Deus, onde o Senhor quiser me levar, o que o Senhor quiser fazer. E aí ele foi confirmando isso. Né? Era uma coisa muito espontânea, assim. Então, por exemplo, sempre quando eu ouvia qualquer tipo de conferência de missões, congresso de missões, meu coração queimava. Eu falava, eu tenho que ir. E aquilo Deus foi me edificando e confirmando, né? Testemunhando que Ele tinha isso para mim. E aí você, né, foi ficando convicta que... Isso. E essa convicção você carrega até hoje. Até hoje. Isso aí. Exatamente. E qual foi, assim, que você considera a sua primeira missão? E o que assim, você tirou dela, assim, de aprendizado? A primeira experiência, assim... Primeiro, que uma coisa que me marcou muito foi que quando eu entendi esse chamado missionário na minha vida, que eu não ia servir apenas ali na minha igreja local...
ou na minha cidade. Isso me consumiu muito. E eu ficava assim com muitos questionamentos. Ai, Deus, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que ir procurar algum ministério que faz isso? Será que eu tenho que ir para alguma agência missionária? Essas questões ficavam no meu coração. E eu me lembro que uma vez um missionário foi na igreja que eu congregava com a minha família, e eu chorei o culto inteiro. Enquanto ele falava de missões, eu aos prantos, tipo assim, Deus, é isso que eu quero viver. E no final da reunião eu perguntei para ele, né, o que eu faço? O que eu faço? Ele falou, você faz alguma coisa aqui na sua igreja? Eu falei, não. Ele falou, começa aqui. Ele falou, começa fazendo aqui, serve aqui, se dispõe aqui. E a partir daqui Deus vai promover as conexões que vão te levar onde Ele quiser. Mas você tem que começar a se envolver aqui. Então, isso me virou uma chave. Nossa. E eu comecei a servir na minha igreja, fazer de tudo, de tudo. Eu ficava, pastor, precisa de alguma coisa? Pastor, tem que fazer alguma coisa? E eu fiz de tudo. E foi um tempo de muito crescimento para a minha vida. E entrei na equipe de música, né, da minha igreja. Então, até aí você, tipo, não fazia nada? Não servia nada na igreja? Não, até aí não. Foi a partir dessa conversa com esse missionário que eu ativei isso. E aí, entrei na equipe de música. Dali da equipe de música foi quando eu conheci o Júnior. O Júnior não congregava na minha igreja, mas ele visitava a igreja que eu congregava. E ele já fazia campanhas evangelísticas no interior de Minas, contando o testemunho dele, de cura de câncer. E ele era um evangelista, né? Então, ele estava ali também iniciando a jornada dele ministerial, né? Naquele tempo, em 2001. E ele tinha um trabalho numa cidade do interior de Minas. E ele me chamou para ir. E para mim significou muito, porque ia ser a primeira vez que eu ia fazer uma viagem para levar o nome de Jesus, para anunciar o reino, para servir a igreja do Senhor. E foi em setembro de 2001 essa primeira experiência que eu tive, então, de sair realmente da igreja local, daquilo que eu já fazia, para ir conhecer outras pessoas, me deslocar, né? E era uma cidade próxima de Belo Horizonte, acho que 3 horas de viagem. Mas era muito importante para mim. E naqueles dias, daquela primeira missão que eu fiz, nós tivemos uma experiência muito forte, que 2 irmãos que congregavam ali, eles faleceram. Porque dentro daquela programação que nós tínhamos com aquela igreja, uma das reuniões era numa cidadezinha vizinha. Então, os irmãos se organizaram todos para participar do culto lá nessa outra cidade. E quando nós estávamos lá, nós soubemos que esses 2 irmãos, que eram um jovem, né, solteiro, que ele tinha acabado de sair da prisão, ele tinha cumprido pena, e ele aceitou Jesus na igreja, na prisão, e começou a congregar naquela igreja. E ele foi muito impactado por Deus naqueles dias da conferência que nós estávamos ali. Ele foi batizado com o Espírito Santo, ele teve muitas experiências com o Senhor. E uma senhora, que já era bem idosa, mas ela era muito fervorosa. E ela estava em todas as reuniões, ela era a primeira a chegar, a última a sair, sempre muito apaixonada por Jesus. E os 2 estavam de carona com outro irmão da igreja no caminho para essa outra igreja, essa outra cidadezinha. E o carro deles colidiu com uma picape, eles morreram na hora. Meu Deus. Na hora. E aí, o que aconteceu? Eles eram de origem bem humilde, assim, né? E foi marcante para nós, porque a roupa mais nova que eles tinham era a camisa que a gente tinha feito para a conferência. Então, a família deles enterrou eles com a camisa da conferência. Sabe? Conferência Rio de Deus. Eles estavam lá no caixão com a camisa da conferência. E naquele dia, o Senhor falou comigo e com o Júnior. Foi o que eu senti individualmente, e ele, depois a gente foi confirmando, sabe? Vocês estão dispostos a morrer por mim? Vocês estão dispostos a morrer pelo meu nome? A realmente dar a vida de vocês? Então,
essa minha primeira viagem foi muito marcante por isso. Porque realmente eu vi que eu senti o peso da responsabilidade de você sair da sua casa para levar o nome de Jesus, para edificar a igreja, para ministrar numa outra cidade, para um outro povo. Então, ali foi como se o Senhor me desse a oportunidade de decidir, é isso mesmo que você quer? Né? Então, foi uma primeira missão bem marcante. Bem marcante. É. Meu Deus. E, assim, ao mesmo tempo, eu vejo também que que foi gratificante. Foi. Porque, por mais que, né, aquelas 2 pessoas tenham falecido, mas eu creio que eles encontraram Jesus. Sim, sim. Né? Sim, o testemunho deles era incrível. Incrível. Tanto dessa senhorinha quanto desse rapaz que tinha se convertido na prisão. O testemunho deles era incrível. Então, assim, apesar da tristeza, né, da situação e tudo, a família, todo mundo tinha aquela paz, sabe? Foi muito marcante por isso, porque a própria cerimônia mesmo do enterro deles tinha muita presença de Deus. Meu Deus. Todo mundo tinha muita alegria, muita paz, sabe? De saber que eles estavam com o Senhor. Glória a Deus. Nossa, muito profundo. E, Doris, de lá pra cá, eu sei que foram milhões de missões, né? E Deus foi te conduzindo, te levando, muitas experiências, né? E hoje eu sei que você coordena aí a Missão Europa, né? E eu tenho de confessar uma coisa, e até te pedir, assim, até perdão. Mas, não só assim, né? A Missão Europa, mas eu tinha um preconceito de que, gente, como assim fazer missão na Europa? Que chique. Missão é na África. É só eu. Não, muita gente. Muita gente. Que bom, porque eu tinha, sabe, assim, essa visão. Mas hoje eu não tenho mais. Eu sei que aqueles irmãos que estão lá, eles precisam tanto, até mais, eu acho. Que às vezes as pessoas que, né, lá da África, que estão em outro tipo de necessidade, né? E assim, como que Deus te levou, assim, a essa missão? Qual que foi a oportunidade, né? Qual que foi a necessidade que te deu essa oportunidade de fazer essa missão na Europa? Essa questão de ir para a Europa foi uma coisa surpreendente para mim. Porque isso foi gerado no meu coração em oração. Quando eu estava orando, nos meus períodos de oração, de intercessão, o Espírito de Deus me levava a orar pela Europa. Então não foi uma coisa que eu imaginei algum dia, que eu desejei, sabe? Foi uma coisa que foi primeiro gerada em oração. Então Deus me levou a orar pela Itália, me levou a orar pela França, pela Alemanha. E Ele me levava a orar mesmo. E eu chorava em oração, clamando por aqueles países. E aí eu estava totalmente envolvida aqui com o Brasil, né? Totalmente envolvida. Então Deus colocou também alguns estados do Brasil no meu coração, no coração do Júnior. O estado do Espírito Santo é um deles, né? Então a gente começou a orar pelo estado do Espírito Santo. Deus começou a nos trazer aqui para ministrar em algumas igrejas. Também nós fomos em várias cidades daqui. Também em Goiás, fomos em várias cidades de Goiás, além de Goiânia. Tem Nordeste também, né? No Nordeste, fomos em muitas cidades. No Piauí, nós servimos por 10 anos lá, em muitas cidades do Piauí. No Ceará, em São Luís do Maranhão. Muitos lugares, né? No interior de Minas. Então, a gente estava muito envolvido com a missão aqui no Brasil. Mas essas orações pela Europa sempre se manifestaram. E no ano de 2005, eu recebi um convite de uma amiga para ir para a Espanha.
E esse convite chegou numa hora muito inapropriada para mim, porque o meu pai tinha acabado de falecer. Mas tudo convergiu para eu ir. Sabe, minha mãe falou, vai minha filha, meus irmãos, a minha liderança, né, o Dan, a Marte, falaram, vai Doris, as portas das nações estão abertas para você, vai. E eu fui para a Espanha para estudar espanhol, para estudar inglês também. Então eu fui para aprender as duas línguas, né, para desenvolver os dois idiomas. E foi o meu primeiro contato com o povo europeu, foi na Espanha. Eu fiquei lá 7 meses. E aquilo que Deus gerou no meu coração em oração, quando eu cheguei lá só se confirmou. Porque quando eu cheguei na Espanha, eu me deparei com a realidade espiritual do povo europeu. Então, de muita sequidão, muita incredulidade, muito humanismo, de céu fechado mesmo, a escassez da mensagem do evangelho, a pobreza mesmo, sabe, de Deus. Sim. De Deus, de alguém que ensine eles sobre Deus, de que alguém que ensine eles a palavra, que fale sobre Jesus. Então, quando eu cheguei ali na Espanha, foi chocante para mim, né? Era a minha primeira experiência transcultural, assim, né? Com uma outra língua, uma outra cultura. E pronto, fiquei lá aqueles 7 meses, eu andava pelas ruas chorando, eu via as pessoas e eu falava, Deus, quem vai falar do Senhor, do seu amor para essas pessoas? Como eles vão saber? E pronto, minha vida nunca mais foi a mesma, né? Foi um período muito marcante para mim. Marcante porque quando eu cheguei lá, era só eu, né? Eu não tinha família, eu não tinha igreja, eu não tinha amigos. E foi um tempo que eu cresci muito na palavra. Um tempo, assim, divisor de água na minha vida. E então, quando eu voltei da Espanha, o meu amor pela Europa, então, tinha crescido muito mais. Porque eu agora, além de ter aquelas orações que o Senhor já me levava a fazer, eu agora sabia a realidade espiritual que eles viviam. Tipo assim, Deus te levou lá pra confirmar que, né, que você tinha uma missão lá. É. Muito forte. E então, assim, nessa época que você foi, você não chegou de fato a fazer, assim, nada planejado de missão. Não. Você foi mesmo pra estudar, ficou esse tempo estudando e voltou. E influenciava as pessoas que Deus colocava na minha com frente. Certeza. Né? Imagino. Todo mundo, a casa onde eu morei, as pessoas da escola, eu influenciava todo mundo que eu podia, né? Eu influenciava. Eu falava de Jesus, falava por que eu estava ali, falava do amor de Deus, sempre. E assim, como que você diz que aquele povo lá é, assim, é um povo que tem o coração aberto? Ou é um povo, tipo assim, não, é um povo ateu? Ou ele só não tem o conhecimento de quem é Deus? Isso muda de país para país, né? A Europa tem um berço católico, né? Então, eles são muito inclinados para a idolatria, né? Então, a geração antiga, a geração mais velha, eles são tradicionalmente católicos, por tradição, por religião. Não é que eles buscam a palavra, não é que eles são católicos fiéis, não, eles são tradicionalmente católicos, a geração antiga. Sim. A nova geração odeia a religião. Eles não querem religião. Não querem, porque eles sabem que a religião não funcionou. Para a instituição família, eles sabem que o sistema religioso falhou. Então, a nova geração, eles não querem ser nada. Eles não querem nada, eles querem viver para eles, para o prazer deles. Eles são muito humanistas. Muito humanistas. Então, eles respeitam ali a tradição dos avós, dos pais, mas eles querem viver para eles. Querem curtir a vida. Então, assim, existe muita incredulidade, né? Eles são muito céticos, né? Então, existe muito ceticismo, muita incredulidade e muito humanismo, né? Muito humanismo.
E a questão do ateísmo, ela muda um pouco, sabe? De cultura local para cultura local. Muda um pouco. Mas a maioria deles, tipo, fala Deus, acredita em Deus. A maioria fala Deus, menciona, né? Tem expressões, ai meu Deus, assim, no seu dialeto, na sua cultura, nos seus hábitos. Então, eles acreditam em Deus na sua maioria, só que não existe uma compreensão de Jesus Cristo. De quem ele é. De quem ele é, do evangelho, do reino de Deus. Não existe uma compreensão. Então, esse é o grande desafio, né? E, assim, como que tá, assim, o pé dessa missão? Tem muito trabalho ainda? Como que tá? Muito trabalho, muito trabalho. Bem, eu acredito que tudo que Deus faz, Ele faz por meio de relacionamento. Então, desde quando nós começamos a ir lá, nós sempre pedimos ao Senhor que Ele nos desse relacionamentos lá. Pessoas que Ele mesmo apontasse, sabe? Que Ele enviasse. Então, é muito bonito a gente ver ao longo dos anos Deus confirmando isso, né? Gerando conexões. Relacionamentos. Então, como que a gente se move lá hoje? Através dos relacionamentos que Deus tem nos dado lá, né? De pessoas que estão comprometidas com o povo europeu, que amam o povo europeu, que querem realmente ver Jesus sendo anunciado ali. Então, a gente dá muito suporte para esses líderes, né? E a gente faz tudo que pode na área de louvor e adoração, com as crianças, né? No Ministério Infantil, ajudando eles a formar líderes. Então, a gente dá muito suporte para eles pessoalmente, para a vida pessoal deles, e dá suporte para aquilo que eles fazem, formando uma liderança que possa levar adiante aquilo que Deus está movendo ali, né? Sim. Então, é isso que a gente faz. Essa estratégia. Dos relacionamentos. E por onde a gente vai passando, a gente vai evangelizando. Por onde a gente passa, a gente também evangeliza, né? Mas a gente sabe que o evangelismo, é claro que ele é impactante, ele tem a sua porção, mas Jesus falou, né? Ide por todo mundo e fazei discípulos. Né? Fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, o evangelismo, ele tem o seu lugar, ele é muito importante, ele tem o seu impacto. E quando você evangeliza alguém, você tem que confiar na obra do Espírito Santo, porque você vai embora. Né? Então, é uma semente que você lança ali, mas realmente, para haver consistência, você tem que estar conectado com pessoas que são daquele lugar, sim, sabe? Para elas conseguirem... Tem que estar sempre regando, digamos assim. Meu Deus, então, profundo. Lá tem muito trabalho, especialmente das cidades do interior. Porque as grandes cidades da Europa têm grandes igrejas, né? As grandes capitais ou grandes cidades, elas têm suas grandes igrejas, mas a realidade no interior dos países, no interior da França, no interior da Itália, é uma realidade muito difícil. Muito difícil. Porque tem cidades inteiras, assim, que você não consegue ficar sabendo de uma igreja. De alguém que se reúne em casa. Cidades inteiras, entendeu? E, assim, qual é a maior dificuldade, assim, hoje em dia lá nessa missão? A dificuldade é lidar com esse humanismo. É uma das coisas mais pesadas que existem, né? A mentalidade. Né? É a mentalidade de que tudo é para o homem, né? Eu já conversei com europeus que não têm nem senso de pecado, sabe? Tipo assim, pecado não existe. Então, eles têm uma mentalidade muito cauterizada, muito fechada para algumas coisas, né? Então, o grande desafio nessa geração é você dar de frente com esse humanismo, né? Que tudo é pro homem, é do meu jeito, e a grande maioria deles está ali, na verdade, só sobrevivendo, porque eles não têm muitas expectativas. Eles não têm muitas expectativas quanto ao futuro, quanto à vida depois da morte, sabe? Eles não têm muitas expectativas, assim. Então, eles estão ali sobrevivendo, tocando a vida,
né? Então, isso gera um vazio muito grande. Sim. Gera um vazio muito grande. Então, a Europa é um tipo de realidade espiritual que exige manifestações do poder de Deus, sabe? Milagres, manifestações de poder mesmo, demonstrações do poder de Deus, do poder do Espírito. Eles precisam disso. Então, é meio que tipo assim, não é qualquer coisa que convence. Exatamente, exatamente. Né? Entendo. E também um erro é a gente querer que eles entendam o funcionamento da igreja como é aqui no Brasil, né? Então, isso é um outro desafio, porque a gente não pode ir para lá querendo que eles funcionem como a gente funciona aqui, né? Lá eles têm uma outra mentalidade, outros costumes. Então, o missionário, ele tem que saber compreender e respeitar isso. Sim. Né? Não querer, não, porque lá no Brasil, não. Você não pode fazer isso. Você tem que entrar com muito jeitinho, de uma maneira que eles vão entender. Entendi. Você entrar um pouco, né, no que eles vivem para poder semear aquilo que você sempre semear. Porque o reino de Deus, ele não é cultural. O reino de Deus tem sua própria cultura, né? E os princípios do reino, eles se aplicam em qualquer situação, em qualquer cultura. O reino de Deus, os princípios do reino se aplicam em qualquer situação. Então, você tem que ter aquele cuidado de não querer fazer do seu jeito, mas entender como você vai alcançar o coração deles. Sim. E hoje, vocês, assim, contam com quantas bases lá, assim? Eu sei que quando vocês viajam, vocês vão um pouquinho em cada lugar, né? Mas, assim, de fato, quantas bases? Vocês falam bases? São onde estão o foco dos nossos relacionamentos lá, né? Então, em Paris, né? Nós temos um casal de pastores que são muito dedicados ao Senhor lá em Paris, que é, para mim, a França, o maior desafio de toda a Europa. Para mim, a França é o lugar mais desafiador. Então, nós temos esse casal de pastores que lideram, né, uma igreja ali. Tem também na Itália. Nós temos alguns relacionamentos lá em algumas cidades, mas especialmente Valejo, que é pertinho de Verona, no norte da Itália. E temos também em Portugal. Um casal também de pastores que foram para lá, foram enviados para lá, estão cavando ali, né? Começando, então, um trabalho ali. Que bênção. Glória a Deus. Então, Doris, uma vez eu escutei você falando que enquanto você estava lá, né, na Missão Europa, Deus te revelou alguma coisa no seu coração. Eu não lembro o que é muito bem, mas foi algo muito forte que Deus fez você ver. Sim. O que é mesmo? Sim. Foi na cidade de Firenze. Florença, né? Os italianos falam Firenze, mas a maioria das pessoas conhece como Florença. Nessa cidade foi muito especial para mim, porque essa cidade é uma cidade muito carregada de cultura, de arte. Mais de 50% do patrimônio mundial de arte está em Firenze. Né? Então, essa cidade ela tem uma carga muito forte, assim, de cultura, de arte, de música, de história e tal. E é uma cidade muito bonita, sempre o ano inteiro cheia. É um turística tremendo mesmo. Ponto turístico, né? Mas uma coisa interessante foi que eu estava sentada em frente a um palácio. Eles têm um pátio, e esse pátio fica de frente para um bairro. O pátio dá de frente para um bairro, assim, com muitas casas, muitos apartamentos.
E eu estava ali sentada orando, né? Falando, Deus, por que o Senhor me trouxe aqui, né? Naquela época eu ainda não conhecia ninguém lá. Eu fui 3 anos lá sem conhecer ninguém. E eu ficava orando mesmo nas ruas. Às vezes pegava meu violão, ficava adorando ao Senhor e clamando a Deus por aquele povo. E falando, Deus, aí nessa vez foi muito forte, porque eu tava, Deus, quem são essas pessoas? O que o Senhor tem para fazer aqui? E foi quando o Espírito de Deus falou comigo que o fiorentino, ele se sente muito abusado, porque as pessoas vão ali em busca do que eles oferecem, da arte, da cultura, da beleza, mas que ninguém se importa com eles. Que ninguém se importava com eles. Eu comecei a chorar. Foi uma experiência do Espírito de Deus mesmo. Eu comecei a chorar porque eu nunca pensei nisso. Nunca pensei no coração do povo nesse sentido, sabe? E o Espírito de Deus começou a falar isso pra mim. As pessoas que moram aqui, as pessoas que nasceram aqui, os moradores daqui, as pessoas que são dessa cidade, elas se sentem abusadas, porque ninguém se importa com eles. Todo mundo só quer desfrutar do que a cidade oferece. Meu Deus. Da beleza, da cultura, da arte. E isso impactou demais a minha vida. Porque eu comecei a olhar para tudo de uma maneira diferente, sabe? Então, isso mudou toda a minha visão, assim, porque nada mais ali me encanta. Entende? Quando eu vou lá, eu só fico procurando as pessoas. Eu só quero ver as pessoas, eu só quero ter contato com as pessoas. Eu não me interesso por nada lá. Né? Então, isso foi muito marcante para mim. E desde aquele momento, essa tem sido a minha oração por eles. Né? A minha oração pelo povo fiorentino, que é um povo que ficou no passado, né? Eles ficaram no passado. Sim. Né? Tudo que eles têm é história. Né? Deus, e um patrimônio, mas tudo isso vai passar. Né? Agora, como eles estão. Então, eu sempre que tô lá, tô sempre buscando uma oportunidade de falar com eles isso. Sim, de falar com eles isso. Do amor de Jesus por eles. De que toda aquela beleza que a cidade deles tem e toda aquela riqueza que a cidade deles oferece, que Deus não se importa com isso, que isso não é nada para Deus, que o coração deles é importante. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu falo isso. Que bênção. Já deve ter impactado vários corações, né? Eu espero que sim. Então, eu ficaria aqui até amanhã, até depois, só escutando suas experiências. Mas eu queria puxar um pouquinho a nossa conversa para as nossas missões individuais. Sim. Né? Sim. E uma coisa que o Dan falou, né? Que ser um missionário é ter uma missão, estar em uma missão. Então, assim, todo mundo tem uma missão. Sim. Certo? Sim. E como que a gente faz para poder entender a qual missão Deus nos confiou? Primeiro, eu acredito assim, que é impossível você se relacionar com Jesus e você não se sentir chamado. Eu acho impossível você ter um relacionamento genuíno com Jesus e você não se sentir chamado para algo. Sabe? Então, eu acredito que a partir desse relacionamento com Jesus e em oração, desenvolvendo esse relacionamento em oração, numa busca, numa entrega sincera, buscando a vontade de Deus, é que você vai descobrir isso. Então, o próprio Jesus vai colocar no seu coração um interesse por algo, um amor por alguém, por alguma causa. Né? Então, é assim que nasce um chamado. Né? À medida que você vai se desenvolvendo ali no seu relacionamento com o Senhor, Ele mesmo vai dando testemunho, Ele vai te inclinando, sabe? Para algo. Entendo. E é claro que, é como você falou, tipo, isso vai se manifestar em diferentes áreas. Em diferentes áreas. Mas todo mundo tem uma missão. Nem todo mundo descobre
E quando descobre, nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Meu Deus. Né? Então, são 3 etapas. Você primeiro entender que existe uma missão para você, né? Você ter a confirmação dessa missão, daquilo que realmente Deus quer de você, como Ele quer te usar, e você está disposto a pagar o preço que for preciso. Sim. Porque toda missão exige sacrifício. Toda missão exige entrega, exige envolvimento. E envolvimento de tudo, assim. Da vida. De tudo, não vai ficar nada para trás, né? Entendo. Mas, basicamente, vai nascer em oração. Essa inclinação. Sim. Nos seus momentos de oração, de busca pela vontade de Deus, Deus vai inclinando o seu coração e Ele vai confirmando isso por meio de pessoas, por meio da sua liderança, por meio de oportunidades que Ele mesmo vai mover, você vai se sentir envolvido ali, né? E a missão, a gente já falou isso no começo, ela é uma só, né? Mas ela opera de várias maneiras. E ela muda também. Ela muda? Ela muda, né? A missão muda. Não significa que você vai ter sempre a mesma missão, pessoalmente, na maneira de fazer, na maneira de operar, com quem, direcionada a quem. Isso pode mudar. Entendo. Né? E você falando aí, eu me lembrei, assim, também daquelas pessoas que às vezes não tava nem se ligando que tem uma missão e que, né, enfim, toda essa trajetória em Jesus, né? Mas que às vezes eu conheço, pelo menos, algumas pessoas que tiveram alguma experiência de vida e aí aquela experiência se tornou a missão. Não é? Não tem muitas pessoas assim. Tem verdade. Sim, tem sim. E às vezes, assim, são até coisas tristes, mas que ela vai abençoar muitas pessoas, sim. né? Sim, isso acontece com muita frequência. Verdade. De pessoas que passam por enfermidades ou de situações terríveis na família e que aquela situação acaba se tornando uma causa, né? Isso, exatamente. Exatamente, isso aí. É bom também, né? É bom também, é muito bom. E, Doris, nós sabemos que nós mulheres, né, casadas, que temos família, nós carregamos uma missão dentro do lar. Sim. Né? E eu queria saber de você, como que a gente faz, assim? O que a gente tem que buscar? O que a gente não pode deixar de fazer para que essa missão dentro do nosso lar, que eu acho que é a nossa primeira, né? Assim, que essa missão tem que fazer. O que a gente tem que fazer para que ela seja bem sucedida aos olhos de Deus? O que acontece? A Bíblia, a gente tem várias referências, vamos dizer, só de Novo Testamento, né? No livro de Efésios, Timóteo, Tito, 1 Pedro, em que o Senhor traz, através do apóstolo Paulo e de Pedro, orientações de como uma mulher de Deus tem que ser, né? E essa mulher tem que ser sábia, ela tem que ter bom senso, né? Bom senso, que é uma coisa muito importante. Ela tem que ser dedicada, né? Tem que ser boa dona de casa. Ela tem que ser submissa ao marido. Ela tem que amar o marido, cuidar dos filhos. E isso tem que ser um prazer, né? Isso tem que ser um prazer. E Deus, de maneira nenhuma, Ele quer que a gente seja incoerente, né? Deus não quer que a gente seja incoerente. Então é muito feio, né, uma pessoa se dizer piedosa no sentido de querer fazer a obra de Deus, mas dentro de casa ela não tem um bom testemunho. E é isso que o apóstolo Paulo fala em Tito, né? Que elas sejam mestras do bem, que amem os seus maridos, que sejam boas donas de casa, que elas tenham bom senso, que elas sejam submissas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Né? Então, onde que essa palavra de Deus é difamada? Dentro da própria casa dela.
né? Se ela for uma mulher incoerente. Então, não faz sentido você querer fazer a obra de Deus se você não consegue gerir suas próprias coisas, né? Se você não consegue ser fiel com aquilo que Deus te confiou no seu dia a dia, na sua rotina. Então, esse é o bom senso, coerência, equilíbrio, né? E você tem que saber conduzir a sua vida como mulher. Talvez você tenha uma paixão por algo de Deus, você quer servir a Deus, você quer ser útil no reino, você quer fazer algo relevante na sua comunidade, na sua igreja, enfim. Mas você está sendo fiel com aquilo que você tem, com aquilo que Deus te confiou? Entendo. Né? Com a gestão da sua vida comum? Então isso tem que estar bem gerido para você não... para a palavra de Deus não ser difamada. Sim, né? Senão é aquela dupla, né? Dupla vida, digamos assim. Entendo. Então é uma missão maravilhosa e é muito importante a gente entender o quanto Deus valoriza isso, né? A ênfase que Deus dá por meio da palavra dele a esse coração da mulher, a essa vida dela. A ênfase que ele dá é a demonstração do quanto ele valoriza, do quanto para Deus é importante. E nós, como mulheres, a gente nunca pode perder essa consciência de que Deus valoriza isso. Então, se a gente se deixar ser tomada pela rotina, pelos afazeres, sabe, pela demanda ali da vida comum, e se você ficar com os olhos na atividade, na responsabilidade, você não vai conseguir entender o valor que o próprio Deus dá. Porque o próprio sistema, né, o próprio mundo, ele diz o contrário. Ele diz que, né, que isso não tem valor, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Por quê? Porque quando a mulher perde essa consciência do valor da posição espiritual que ela tem, e essa posição espiritual, é claro, vai se manifestar no dia a dia, nas coisas que ela faz, na maneira como ela cuida das coisas. Se a mulher perder isso, ela gera desequilíbrio em tudo em volta dela. Que forte. Em tudo em volta dela. Então, existe uma guerra contra as mulheres querendo abalar esse fundamento da vida comum. Porque se esse fundamento da vida comum na vida de uma mulher é abalado, tudo vai desmoronando em volta. Verdade. Né? Verdade. Então, Doris, infelizmente, tá chegando ao fim nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse para as nossas ouvintes uma palavra de encorajamento, né? Para que a gente venha realmente buscar pela nossa missão. E eu creio que cada uma que vai ouvir, existe uma missão que Deus confiou a elas. Com certeza. Né? Com certeza. E às vezes estão esquecidas, né? A missão está esquecida, está deixada de lado. Algumas, às vezes, nem sabe que existe, né? Mas eu vou deixar aí para você falar para elas essa mensagem. Tá bom, Ramani. Então, a coisa mais importante da nossa vida, o que eu considero a coisa mais importante da vida é conhecer o Senhor. Isso é a coisa mais importante. É você não estar satisfeita com o conhecimento que você tem de Deus. O tanto que você conhece a Deus, o tanto que Deus já se revelou a você. Sempre existe mais. Precisa haver uma fome, uma sede no seu coração de Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer pessoalmente, eu quero ter uma experiência com o Senhor, eu quero realmente saber quem o Senhor é, eu quero conhecer o seu caráter, eu quero conhecer o seu coração. Isso é a coisa mais importante, porque Ele é o primeiro, Ele tem que ocupar o primeiro lugar. E eu sempre costumo dizer que se Jesus não ocupar o primeiro lugar, todas as outras coisas vão estar desordenadas. Então, Ele precisa ter esse primeiro lugar na sua vida. E a partir dele, todas as outras coisas vão fluir. Certo é que você precisa entender. Deus não tem uma vida medíocre para você. Uma vida comum, uma vida sem propósito. Não, Deus tem algo especial para fazer com você, em você e através de você.
Então você não pode aceitar e só sobrevivendo, sabe? Tocando a vida, trabalho, casa, cuidado pessoal, dinheiro. Isso é nada, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. A vida não é isso. A vida não consiste nisso. Em você ter uma família, trabalhar, pagar conta, se cuidar. Não, a vida é muito mais do que isso. Então, busque de Deus. Deus, qual é o seu propósito para mim? Será que eu realmente estou vivendo a sua vontade? Será que eu realmente estou vivendo aquilo que o Senhor tem para mim? E essa busca sincera vai te abrir, sabe, o coração de Deus, e Deus vai se revelar a você. Então eu te encorajo a não ficar satisfeita com uma vida irrelevante, com uma vida normal. Deus não nos chamou para uma vidinha normal. Ele quer nos usar, Ele quer que a gente seja útil naquilo que Ele mesmo está fazendo. Então que Deus possa te abençoar e despertar seu coração. Então, gente, depois, né, dessa maravilhosa conversa, eu me despeço de vocês e queria, assim, agradecer do fundo do meu coração, Doris, por você ter aceito estar aqui com a gente, tá? Foi uma alegria. Foi muito especial, gostoso. foi mesmo. E é isso, gente, espero vocês, tá? Quinta-feira, às 18 horas. Curte, compartilha, comenta, tá? E é isso. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.